E vamos voltar a falar sobre o impacto dos IGPs aí na correção dos contratos de aluguel, mas agora do ponto de vista do comércio. Nós estamos vendo muitas empresas penalizadas pela situação imposta pela pandemia, lojas que tiveram de fechar, tiveram uma queda muito forte do movimento, não eram de serviços essenciais e foram penalizadas em todo o país e agora ainda convive com essa questão dos IGPs. O IGPM vem rodando acumulado em 12 meses há bastante tempo, acima de 20% a variação acumulada. E nós vamos falar sobre isso com o Mauro Francis, que é diretor jurídico da Ablus, a Associação Brasileira dos Lojistas Satélites. Mauro, boa tarde. Boa tarde, Denise, tudo bem? Bom, Mauro, eu falava dessa situação das empresas, nós já tivemos o fechamento de muitas desde o começo da pandemia, né? A gente sabe das dificuldades econômicas relacionadas a isolamento social, a restrições de horário, e agora tem essa questão do aluguel também, não é? Isso. Para os shopping centers específicos, além da questão da correção monetária pelo IGPM, que em novembro nós tivemos 24,5 e em dezembro 23,20, nós temos em dezembro aluguel dobrado. Então, acumulando toda essa situação num pós-pandemia, ainda não tivemos uma retomada, né? Então, a gente aqui na associação, nós orientamos aos locatários que fizessem um pleito aos shopping centers antes da correção monetária, porque ela é, de certa forma, automática, né? Que não aplicasse o IGPM, aplicasse nesse ano em específico, nesse mês, o IPCA, que está em torno de 4,3%, e que é muito próximo, um pouco maior que a inflação, que é 4,25% que deu, né? Num cenário de Selic de 2, inflação de 4,25%, uma correção monetária num contrato de locação, né, que na verdade tem que repor a perda monetária do dinheiro, ou seja, acompanhar a inflação, em 23% ou 24% é quase que impossível nesse cenário, né? E muitas lojas fecharam, né? Essas chamadas lojas satélites, que eu gostaria que você até explicasse para os nossos telespectadores e ouvintes. O shopping center divide em loja âncora, né? Os restaurantes e as demais lojas são as satélites. A gente coloca lojas até de 150 até 180 metros, as lojas menores, né? Que nós representamos em 70% aí de 50% de área locável e 70% em operações, né? Nós não temos um número muito certo ainda, não fechamos 2020 ainda com o número, mas temos creio eu que 25% das lojas e shopping centers fecharam, né? Então, um cenário muito complicado, a gente ficou 4 meses fechado, depois todas as restrições de horário, de funcionamento, de público, ainda temos, né? Na grande maioria, as restrições de público, e isso afetou imensamente o faturamento do setor, que não se recuperou, tirando pequenas exceções de segmentos, né? Mas a grande maioria não passa de 70% do que vendia faturamento em 2020, que vendia em 2019, e esse janeiro está pior ainda. E a movimentação depende de alguns serviços que não conseguiram funcionar também normalmente, os cinemas, as praças de alimentação, restaurantes, outras atividades que também se vê nos shoppings e que estão com restrições maiores do que do comércio, não? Sem dúvida. O cinema é o grande atrativo de público, né? O maior atrativo do shopping, a praça de alimentação também tem um grande atrativo. Nós, da Abrus, fizemos uma pesquisa no ano passado, de consumidores em várias cidades, para saber o atrativo do consumidor aí ao shopping. Hoje ele vai ao shopping pelo mix, no geral, não por específico de uma loja ou não, né? Ele vai pelo conteúdo total dos shoppings. Então, a importância dessas lojas satélites até para o movimento do shopping. Mas só que a negociação com os empreendedores está bem difícil, né? Então, a gente, amigavelmente, eu desconheço, do nosso grupo lá, das 120 redes que nós temos hoje, mais de 6 mil pontos de venda, só na nossa associação. Eu não vi nenhum acordo em redução amigável, né? Nós já temos no judiciário algumas decisões favoráveis em não aplicação e substituição neste ano do IGPM pelo IPCA. Nós já temos, inclusive no tribunal aqui de São Paulo. E o shopping acaba optando por deixar a loja fechada, porque se o comerciante não conseguir segurar a situação, ele vai acabar fechando mesmo, né? Não tenha dúvida. Alguns shoppings, estranhamente, fecharam 39, 40, 50 lojas de operações, até mais, né? O Genópolis saiu no jornal no ano passado, 39 operações encerraram. Então, assim, não dá para entender muito qual é a regra e a fórmula que eles estão tratando. Lojistas que estavam lá desde a inauguração entregaram a loja porque não conseguiam efetuar os pagamentos, né? E o argumento de alguns empreendedores de que o índice do IGPM o índice do IGPM está atrelado aos contratos de prestadores de serviços do shopping,
por isso que isso não poderia estar linkado à redução no contrato de locação, são totalmente diferentes as situações, porque os prestadores de serviços, se o shopping não negociou a readequação do índice de IGPM para IPCA nos prestadores de serviços, é uma falha de gestão. E se não conseguiu, esse valor é pago pelo condomínio, não tem nada a ver com o valor do aluguel, né? A correção monetária do aluguel, ela serve para equiparar a inflação. A inflação está 4,25%, você tem um índice de quase 25%, é discrepante, né? Acumulando ainda em janeiro o pagamento do aluguel com IGPM e o 13º, que também foi o pleito dos lojistas, que não fosse aplicado o 13º, porque hoje o controle de faturamento das lojistas é praticamente integrado ao shopping. Ele sabe que a base do contrato de locação do shopping center é aluguel percentual sobre o faturamento, 5%, 6%, 7%. Esse é o básico, com um mínimo garantido. Então, em dezembro, dobra-se esse mínimo na expectativa de um faturamento alto. Dezembro não aconteceu. Nós não tivemos, há muitos anos, já não vem esse, bem pior, né? Então, nós pleiteamos também que o pagamento fosse pelo aluguel percentual ou, no pior cenário, só o pagamento do aluguel mínimo, né? Também não foi aceito. Isso nos leva a prever mais fechamento de lojas, o que tem a ver com desemprego também no comércio, tem vários outros efeitos colaterais, né? Nosso setor emprega mais de 4 milhões de pessoas, então nós tivemos diversos fechamentos, já temos um desemprego, né? Os planos do governo que ajudaram, depende para a empresa do Simples ou não, os pagamento integral ou 30% da folha, já não existe mais, nós não temos mais nenhum tipo de auxílio governamental, os empréstimos Pronamp, o acesso foi bem restrito, em valores bem pequenos, então, assim, creio eu que este ano, se nós não tivermos uma readequação nesses valores, o número de fechamento de lojas será maior. Tem uma tendência hoje, várias matérias de vários segmentos, de que o comércio está tendendo a voltar um pouco para a rua, então, assim, para o shopping center em si, isso é muito ruim, porque shopping sem loja satélite perde demais o atrativo, né? Para que o público vá. Você tem que ter um mix variado com vários tipos de produtos para que as pessoas encontrem naquele empreendimento tudo que precisa comprar. Então, se a gente perde loja de sapato, perde loja de masculino, parte de feminino, perfume, ou seja, você só fica com serviço, alimentação e cinema, no cenário atual que nós temos dos empreendimentos, eu não sei se é uma boa saída para eles, mas eu não consigo entender realmente qual é a dinâmica de raciocínio. E a perspectiva é de uma certa freada no movimento de comércio neste começo de ano, porque acabou o auxílio emergencial. Você falava dos programas que se destinaram à preservação do emprego e da renda, que acabaram também, e aqueles estímulos governamentais, mas agora tem um auxílio emergencial que fez toda a diferença para o comércio, né? Toda a diferença, principalmente para pequenas cidades. Muita gente, o governo do estado deu o mesmo valor, por exemplo, em São Paulo, do que o governo federal, é mais ou menos a média salarial, né, da grande população. Então, assim, não afetou esse consumo do bairro. O bairro vai sentir muito agora sem o desemprego muito alto, né? Então, eu não sei, a gente espera que eles entendam, os empreendedores, e também o governo tente verificar algum tipo de auxílio novo, porque não dá para sustentar essas operações com esse custo ocupacional que a gente tem desse jeito. Janeiro, pesquisa aqui na nossa rede, 100% das pessoas estão bem menores do que janeiro de 2020, onde a gente vinha bem num viés de crescimento, né, que veio a pandemia em março, mas, ou seja, a queda é brutal nesse ano, ou seja, nesse mês, nós devemos estar sentindo todos esses impactos, inclusive a falta do auxílio emergencial para a população. Ouvimos o Mauro Francis, que é diretor jurídico da Ablus, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites. Mauro, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado, Denise, boa tarde aos ouvintes também.